Olá, quinto ano! Hoje vamos aqui falar sobre as primeiras expedições que vieram para o Brasil, certo? Então, no início, o rei de Portugal não se interessou tanto pelas nossas terras porque achava que não tinha tantos lucros para oferecer. Então, ele ficou ali de olho mais no comércio que ia ter, nos lucros que ia ter com as Índias, né? Com a comercialização das especiarias das Índias, que ia dar mais dinheiro a ele. E aí, o que é que aconteceu? Então não deu tanta importância, mas também não quis tirar o olho aqui da nossa região, do nosso país, né? No Brasil. Então foram enviadas, Pedro Álvares Cabral já tinha visto o que era que tinha aqui e tudo, mas aí foi enviada algumas expedições, né? Teve duas expedições exploradoras, desde 1501. A primeira expedição veio Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Eles vieram para confirmar o que Pedro Álvares Cabral tinha visto, o que estava escrito na carta de Pero Vaz de Caminha, contando tudo ao rei do que tinha encontrado aqui. Então foi tipo uma observação do território, do litoral, né? Eles foram fazer só no caso, ver o que era que tinha, né, e tudo. E aí também eles nomearam alguns locais, porque eram locais estratégicos para eles, né? O Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro e Cabo de São Roque, certo? Então foram os locais que eles deram nome. Depois veio a segunda expedição, só que exploradora, certo? E aí descobriram metais preciosos, né? A questão do pau-brasil também, viram que era uma madeira bastante promissora, que ia dar lucros. E nessa expedição era comandada por Gonçalo Coelho e também Vespúcio estava aí com ele, certo? Só que aí, gente, houve um naufrágio nessa expedição e elas se dividiram, certo? Só que aí depois que foram chegar em Portugal e tudo, mas ainda carregaram aí, levaram pau-brasil, uma remessa de pau-brasil para Portugal. E essa madeira, o pau-brasil que tinha em abundância aqui, essa madeira extraía uma tinta avermelhada que servia para tingir roupas e outras utilidades. Então, era uma madeira que dava para se tirar proveito, né? E foi nessa expedição que além de metais preciosos, também levaram aí o pau-brasil, né? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a Pro trouxe a imagem da exploração do pau-brasil, os indígenas aqui fazendo um trabalho para eles, porque houve ali a questão do escambo, a troca de favores. Aqui é o pau-brasil, como ele realmente é, e aqui na madeira, e aqui tem a lasquinha tirada para ver, ó, como é por dentro. Bastante vermelho mesmo, feito brasa. Falando em brasa, foi daí que veio o nome Brasil, certo? Então, gente, foi na expedição exploradora aqui ainda que eles nomearam o nome na primeira expedição, que deixou de ser ilha, porque no primeiro momento pensaram que chegaram à ilha. Mas aí, quando veio Gaspar de Lemos com o Américo Vespúcio, perceberam que não era uma ilha, uma porção de terra cercada de água. Não, se tratava de um território mesmo, certo? Que tinha mais terras pelo Brasil adentro, né? Era grande e podia ter mais coisas a oferecer se fosse explorado. Foi por isso que veio essas duas expedições, certo? Aí deixou de ser Ilha de Veracruz, né? E passou a ser Terra de Santa Cruz. Então, porque agora se tratava de um território e não de uma ilha. Bom, veio outra expedição. Já viram ali, já observaram o que tinha, o que não tinha, se dava para ter lucro, se não dava. Veio a outra expedição, chamada Expedição Guarda-Costas,
que foi de 1516 a 1526, e quem comandou foi Cristóvão Jacques. Qual era o objetivo dessa expedição? Era proteger o litoral brasileiro contra os corsários franceses. Corsários, o que é isso, Pro? Corsários eram piratas, né, a mando dos franceses, né, do rei, para poder invadir e pegar o que tinha aqui. E aí, alguém tinha que proteger e expulsar esses franceses daqui. Então, o rei mandou uma expedição chamada de guarda-costas. O que é que o guarda-costas faz? Não é proteger? Não é? Então, era por isso esse nome. Porque aí eles iam proteger a costa brasileira, o litoral brasileiro, contra invasões dos franceses e de outras pessoas aí, de outras que quisessem invadir, né? Então, estava havendo muito contrabando de pau-brasil. Então, os franceses estavam ali fazendo, se comunicando com os indígenas para fazer a troca, né? E pegar madeira também. Aí esse processo aí, chamou de contrabando. E aí estavam perdendo madeira. Peraí, vamos aqui proteger. Chamaram aí o Cristóvão Jacques, que expulsou mesmo esse pessoal daqui, certo? E aí os franceses foram expulsos, ficaram aí tranquilos por um tempo, mas depois teve outra invasão, mas conseguiram de novo expulsar. Bom, teve a outra expedição, chamada Expedição Colonizadora. O que foi essa expedição colonizadora? Bom, Portugal já estava perdendo lucros lá com as Índias, não estava tendo tanto rendimento assim. E aí, ficou aí, vamos ver se o Brasil vai nos dar mais recursos, mais lucros, né? Então, a expedição colonizadora foi chefiada aí, quem veio foi Martim Afonso de Souza, certo? Martim Afonso de Souza, ele fundou núcleos de povoamento de defesa, combateu os corsários franceses e explorou o litoral até o Rio do Prata. Então, tem outras que a Prova vai mostrar aqui também. Então, como é uma exploração colonizadora? É colonizar, é povoar o local. Então, povoando, tomando conta de tudo aqui, ninguém ia vir mais, né? E se viessem, combatessem, certo? Então, muitas realizações foram feitas por Martim Afonso de Souza. Por exemplo, ataque das tropas pernambucanas aos corsários. Então, os corsários, a prova explicou o que é. Eram os piratas, né, que eram mandados, enviados pelos franceses para ali fazer o roubo, né, de tudo que tivesse aqui, das mercadorias. Os corsários franceses na Paraíba e no Rio Grande do Sul. Exploração da costa do Maranhão e do Rio Prata, início da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil e fundação da primeira vila do Brasil, chamada de Vila de São Vicente. A imagem cobriu aqui, mas o nome é Vila de São Vicente. Foi a primeira vila brasileira, gente, lá em São Paulo, tá bom? Gente, a cana-de-açúcar, com a vinda, com as primeiras mudas que foram trazidas aí por Martim Afonso de Souza, foi aí o grande avanço para o Brasil. O açúcar era considerado o ouro branco do Brasil, porque as terras brasileiras são bastante férteis e naquela era tinha muito solo massapê. O que é o solo massapê? É um solo que é um solo bastante fértil e principalmente para plantar o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Então, viram que aqui o açúcar dava muito, né? E começaram a plantar, a questão de colocar engenhos de açúcar para produzir o açúcar e aí vender para outros países. Já que o açúcar, né, era bastante apreciado nos outros países, na Europa principalmente. E era bastante caro também, né? Bom, gente, com essa colonização, precisou-se fazer um sistema de capitanias hereditárias. Por quê? Porque a coroa não tinha condições
de manter, de bancar a colonização sozinha, não tinha dinheiro suficiente. Então, o que foi que o rei pensou? Já sei, vou dividir a costa ali brasileira, a parte que pertence a Portugal, porque já teve o Tratado de Tordesilhas, então tinha uma parte que era da Espanha, né? Então, a outra parte que pertence a mim, que sou o rei de Portugal, vou dividir em 15 lotes. Aí dividiram grandes territórios de terra. Vamos ver aqui. Aqui, ó, são cada faixinha dessa colorida, são lotes, são chamadas de capitanias hereditárias. E cada lote ficou aí para 12 donatários. Por que capitanias hereditárias? Porque essas terras, quando o pai morresse, o dono morresse, ficavam para os seus filhos. Então, isso aí é hereditário, passava de pai para filho. Então, se aqui tinha um donatário do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, se ele morresse, o filho ficava como donatário. Então, por isso que era capitanias hereditárias. Gente, só que tinha uma coisa. Vocês lembram que a Pró falou nesse instante que o rei não tinha condição, a coroa portuguesa não podia bancar a colonização? Olha o tamanho do Brasil. Como é que eles iam conseguir dar conta de tanto dinheiro para poder colonizar? Não. Então fizeram assim. Pessoas da confiança do rei, pessoas importantes, receberam essas terras, esses lotes, que são os donatários. E eles recebiam uma carta, vamos ver aqui, ó, carta de doação, carta floral. Recebiam uma carta onde dava a posse, né? Então aqui era um documento onde dizia que eles eram os donos, eram os donatários daquelas capitanias, mas que tinham obrigações, né? E tinham direitos e deveres com aquelas capitanias. Esses donatários, eles tiravam do próprio bolso para investir nas capitanias. Vamos ver aqui, ó, o que a carta de doação dizia? Concedia ao donatário a exploração da terra, teria que explorar aquelas terras, determinava os poderes aos donatários. Então, eles tinham poderes sobre aquelas capitanias, certo? A propriedade era do rei. Sendo assim, se o donatário morresse sem herdeiros, se não tivesse filhos, a terra voltaria para o Estado, para o rei. E o rei podia retomar a terra quando quisesse. Então, assim, mesmo o rei doando aquelas terras, o rei ainda continuaria sendo dono, certo? Só que ele dava... O que era que os donatários faziam? Eles tinham que explorar aquela capitania e também mandavam em tudo, certo? Então, o rei dava poderes para eles. Então, contanto que eles fizessem as obrigações necessárias. Que obrigações são essas? Mas tem os deveres, né? E os direitos. Quais são os direitos dos donatários? Os direitos eram cobrar impostos das pessoas que estavam ali, dos colonos, que eles também davam as terras, exercer a justiça estabelecida pelo rei. Então, o rei mandava uma ordem, né? E aí eles também tinham que fazer com que a ordem fosse cumprida com os outros. Receber parte dos tributos da exploração da terra. Então, por mais que eles tivessem tirado do próprio bolso para investir, aquelas terras ainda não eram do rei, não era? Então, eles teriam que tudo que eles produzissem, uma parte era deles e a outra parte era para o rei. Doar terras para quem quisesse cultivá-las. E aí, esses donatários também podiam doar das terras dele um pedacinho de lote ali para pessoas que precisavam ali cultivar. Então, era dessas pessoas que os donatários cobravam impostos. Ok? Entenderam? Agora, se tem direito, tem dever também, né? Tem que cumprir. Deveres: defender a capitania, defender contra invasões, né? Contra ataques, desenvolvê-la, fazer ela crescer, porque o rei queria dinheiro, queria lucros, queria lucrar com tudo isso. E, afinal, a finalidade também era essa, além de povoar, também desenvolver o território. Morar na capitania, então eles teriam que morar na capitania, não teria que ficar em Portugal mais não. Esqueça Portugal agora, viu? Vocês agora estão no Brasil, vocês têm o direito de fazer, têm o dever de fazer a capitania prosperar, de desenvolver ela,
e também de defender. Então vocês agora não são mais daqui, vocês têm uma obrigação com a capitania, ok? Pagar impostos. Então eles não recebiam impostos dos que eles cobravam dos colonos, né? Das pessoas que eles davam as terras. Pois é, esses impostos eles também teriam que voltar para o rei de Portugal, ok? Já conhecemos aqui o que são os direitos e deveres dos donatários? Pois é. Então, aqui a prova botou bem grande aqui para vocês conseguirem enxergar aqui direitinho o nome das capitanias e o nome dos donatários, tá? No livro de vocês não tem, mas a Pro trouxe aqui. Quem são esses donatários, Pro? Quem eram? Como era o nome deles? Vamos lá. No Maranhão, os donatários eram João de Barros e Ares da Cunha. Tinha o outro Maranhão também, que foi dividido, né? Maranhão, Fernando Alves de Andrade. No Ceará, Antônio Cardoso de Barros. No Rio Grande do Norte, João de Barros e Aires da Cunha. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Lembrem de Pernambuco, que daqui a pouco vamos falar dela. Bahia, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Colitinho. São Tomé, Pero de Góis. São Vicente, Martim Afonso de Souza, olha. São Vicente, lembrem também de São Vicente. Por que eu vou falar de São Vicente de Pernambuco? Santo Amaro, Pero Lopes de Souza. São Vicente também, que eram duas aqui, duas capitanias divididas. Martim Afonso de Souza. E Santana, Pero Lopes de Souza. Bom, muitas capitanias não conseguiram prosperar, certo? Por quê? Porque muitas terras concedidas aos donatários, né, ou muitos não conseguiram desenvolver, ou as terras não eram muito acessíveis, ou sofriam ataques, e aí não conseguiram prosperar. Então, falta de recursos financeiros, muitos donatários já não tinham mais recursos. A distância entre o Brasil e Portugal para poder ter essa relação ainda, porque tinha. Ataques frequentes por indígenas, né? Então, com esses ataques, ficava cansativo fazer com que as capitanias desenvolvessem. Falta de pessoas para trabalhar nas lavouras e a grande extensão de terras das capitanias. Então, era tão grande que não conseguiam dar conta, certo? E aí, apenas 2 prosperaram. Daquele tanto de capitania, de 15, somente 2 conseguiram prosperar, conseguiram dar conta do recado. Que foi o quê? São Vicente, a capitania de São Vicente lá em São Paulo. Quem era o donatário? Martim Afonso de Souza. São Vicente conseguiu dar conta por conta que a produção de açúcar, de cana-de-açúcar e a criação de gado. E aí conseguiu desenvolver. Pernambuco também, o donatário Duarte Coelho, né, conseguiu por conta principalmente da cana-de-açúcar. E aqui em Pernambuco tinha uma grande quantidade de terras onde o solo era massapê. Lembra do solo massapê? Aquele solo que era bem fértil, solo avermelhado e que era ótimo, excelente para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, por conta desse desenvolvimento desses recursos aqui, a capitania de São Vicente e de Pernambuco foram as únicas que deram certo. E aí o rei ficou decepcionado, né? E aí como é que vamos fazer para fazer esse Brasilzão aí crescer? Bom, daqui a pouco a gente vai ver o que é que ele planejou. Sistema colonial. O sistema colonial foi o quê? Quando no Brasil, nas terras brasileiras, principalmente nas que prosperaram, só podiam produzir cana-de-açúcar. Porque era o que estava dando lucro ao rei, era o que estava vendendo para fora. Então, era a monocultura. Monocultura, vocês lembram que a gente já estudou, né? Quando você estava aí no 4º ano. Monocultura é o cultivo de uma só cultura. E qual era a única cultura que estavam querendo que plantasse? A cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar
era o único que podia ser plantado. E a gente só vive de açúcar? Não, a gente precisa de outros alimentos. Como era que fazia para essa população toda comer? Então, eles iam lá no sertão, né, do estado, buscar alimentos, né, para poder alimentar o povo. Porque naquelas terras só podiam plantar açúcar, não tinha outra plantação de nada, de feijão, de arroz, de nada. Era só açúcar, porque o que importava era lucro, 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 lucro. Certo? Então, o sistema colonial era só o cultivo, era a monocultura da cana. Lembram que a Pro falou que as capitanias não prosperaram? Pois é, somente 2. E agora, o que é que o rei vai fazer? Mandou tanta gente para cá, tantos donatários para poder investir, não deu certo? Vamos colocar uma ordem. Então, que ordem foi essa? Ele fez a questão do governo geral. E o governo geral, gente, eles tinham obrigações, né? Que obrigações eram essas? A centralizar a administração, ou seja, quem mandava agora era o governo geral, não era mais os donatários. Defender a costa de ataques, que também já era uma obrigação dos donatários para defender suas capitanias. Fiscalizar as capitanias, ver os lucros que estavam tendo, né? E garantir a lavoura, certo? Então essas eram obrigações que os governadores gerais tinham que fazer, certo? Bom, e aqui a Pro vai falar dos 3 principais, que são Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses foram os mais importantes daquela época. Bom, esses governadores, eles contavam com auxiliares. Auxiliares esses que ajudavam eles na questão da administração. Né? Como é que eles iam dar conta de tudo? Precisavam de pessoas que ajudassem. Então, eles contavam com o provedor-mor, que ele era o administrador do dinheiro, ele arrecadava os impostos dos donatários. Contava com o ouvidor-mor, ele era o juiz, ele ia punir as coisas que foram as coisas erradas feitas durante ali as capitanias. E também o capitão-mor, que defendia o território. Ele era a parte ali da defesa contra ataques, certo? Então, os governadores contavam com esses 3 ajudantes. Ouvidor-mor, capitão-mor, né, e provedor-mor. Primeiro governo geral, o primeiro governador foi o Tomé de Souza. Vamos ver o que Tomé de Souza fez de tão importante. A cultura da cana-de-açúcar, né? Ele desenvolveu mais a cultura da cana-de-açúcar, a criação de gado, fundação da cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Gente, então antes, né, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Por que foi escolhido Salvador? Porque a Bahia ficava num local onde ficava bem no meio do Brasil ali. E ficava ali, dividindo com as capitanias, certo? Era metade do caminho para todos. E aí ficava mais perto e acessível para todos. Distribuição das terras ao colono, chamado de Seis Marias. Então, ele começou a distribuir as terras para as pessoas colonizar. Vinda de padres jesuítas para a catequização de indígenas. Então, os padres jesuítas vinham para ensinar, introduzir a religião católica, que era influência de Portugal, que era naquela época era no geral, né? E como os indígenas são politeístas, acreditam em vários deuses, né? A natureza, cada símbolo da natureza é um deus. Então, eles introduziram a religião, o cristianismo, para a cultura, para a religião indígena, para que eles aprendessem sobre o cristianismo, sobre o catolicismo. E a introdução da educação no Brasil. Foi aí que começou a vir a questão também da educação brasileira, certo? Quem veio também como tripulante da esquadra de Tomé de Souza? Vieram militares,
para ajudar mais na defesa, padre jesuíta para catequização e educação, carpinteiros e pedreiros para a construção das casas, porque precisavam, né? Não iam morar em ocas igual os índios. Degredados, quem eram esses degredados? Eram pessoas que eram condenadas por crimes em Portugal e eram expulsos de lá, né? Exilados, e tinham que, aí vieram para cá. Então, quanto mais gente para aqui, melhor, né? O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, só que esse aqui ele não foi muito bom no seu governo não, certo? Por quê? Porque muitos franceses, muitas invasões francesas aconteceram no governo dele. E aí não foi um bom governador. Trouxe consigo seu filho Dom Álvaro, que causou muitos problemas a ele, perdendo assim a autoridade de governo. Então, o filhinho aí dele fez coisas que fez com que ele perdesse o governo. Vieram os jesuítas também, como o padre José de Anchieta, para a expansão do trabalho de catequização. Então, cada vez mais foi expandindo a catequização indígena. Fundou o Colégio de São Paulo, que foi fazendo surgir a cidade de São Paulo. Porque com o colégio ali, né, o Colégio de São Paulo, a vila que foi ficando em torno desse colégio foi crescendo, crescendo até virar a cidade de São Paulo. E o terceiro governador-geral foi Mendes Sá. Agora esse aqui, depois de Tomé de Souza, né, que fez grandes contribuições, esse aqui foi excelente, gente. Por quê? Ele fez ali, teve que organizar a bagunça que ficou no governo de Duarte da Costa. Resolveu as dificuldades do governo anterior com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, né? Então, toda a bagunça que ficou ali no governo anterior, a gente Mendes Sá, porque era um homem bem enérgico, bem assim, forte e, né, de firmeza, né? Ele conseguiu ali dar conta do recado. Fundação da cidade de São Sebastião, lá no Rio de Janeiro, e o governo foi considerado, joia, excelente. Meus amores, finalizamos nossa aula de hoje, mas espero vocês nas próximas, tá bom? Cheiro!